vídeo agradecendo por tantos comentários legais. Realmente isso dá um gás a gente, vontade da gente continuar fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas a se tornarem autônomas e independentes, né? Como prometido no vídeo passado, nesse vídeo a gente vai ver exatamente a diferença das mentes manipuladoras para as mentes manipuladas, não é? É muito interessante entender, é muito importante entender que existem muitas formas especializadas que os manipuladores usam em manipular a vida alheia. Por isso que as pessoas manipuladas, elas se tornam suscetíveis, porque não há um padrão. Não há um único padrão de mente manipuladora. Tem pessoas que gostam de manipular, que gostam de manipular para que supra a sua carência. Outros gostam pela perversão que existe no caráter delas. Então é muito importante a gente lembrar disso, viu, gente? Não existe uma única característica. E como os manipuladores que a gente já vê, eles são muito dissimulados, então eles podem se comportar de formas diferentes em cada processo de manipulação. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa fazer para não ser manipulado é perder o medo de não agradar sempre. A gente não tem que agradar sempre a pessoa com quem a gente está tendo um relacionamento, ou ao nosso chefe, ou ao nosso professor, ou ao nosso aluno, ou ao nosso funcionário. A gente precisa perder o medo de não agradar sempre. Isso é um dos primeiros passos para se livrar dessa mente manipuladora. E a gente vai estudar, né, e ver hoje como é que essa mente funciona, né? Sabendo que não existe um perfil próprio, né? Que cada manipulador pode ter suas peculiaridades. A gente vai tentar falar um pouquinho da mente manipuladora e logo em seguida da mente manipulada, não é? Então uma coisa, a mente manipuladora, ela tem uma característica muito peculiar, é que essa mente manipuladora, a pessoa manipuladora, ela muda de opinião constantemente. Ela muda de opinião. Então, se aquela forma que ele tem de agir não está dando certo para manipular, ele vai mudar essa opinião, ele vai assumir posturas diferentes. Assim como, juntamente com essa mudança de opinião, ele também muda o comportamento, né? E também muda os sentimentos dele, como ele manifesta os sentimentos, né? Então ele a princípio ele começa a concordar com tudo que você fala, né? Então, muda de opinião, muda de comportamento e muda de sentimento em função das pessoas e das situações. Então, se ele está querendo agradar o grupo onde ele trabalha, ele passa a ser colaborativo e passa a aceitar as opiniões, e ele começa a perceber as pessoas que ele quer manipular, e ele começa a engrandecer, para depois que essa pessoa ou as pessoas estiverem na mão dele, ele começar a mudar novamente de opinião, mudar novamente de comportamento. Outra característica da mente manipuladora é que ela tem o comportamento de culpar os outros. Certo? Ele transfere aos outros a responsabilidade que corresponde a ele. Nunca foi ele que fez, nunca foi ele que errou, sempre ele foi induzido por alguém. Então, o comportamento manipulador, a mente manipuladora, dificilmente, quase nunca aceita a culpa que tem, não é? Ele tem uma habilidade, a mente manipuladora tem uma habilidade muito perspicaz, que é que ele faz a crítica, mas ninguém percebe que ele está criticando. Ele induz, ele sugestiona aquela crítica para as outras pessoas, para que ele possa ser exaltado e a outra pessoa possa ser diminuída. Da mesma forma como ele desvaloriza a outra pessoa, não é? Ele julga a outra pessoa, mas isso, na maioria das vezes, é feito de forma muito sutil. Ele estabelece acordos com a outra pessoa. É interessante, viu, gente, que
Em consultório a gente escuta muito tanto as pessoas manipuladas como as pessoas manipuladoras. E as pessoas manipuladas acabam achando as sugestões do manipulador a melhor sugestão do mundo, principalmente quando isso envolve finanças. O manipulador sempre vai tirar vantagens sobre as finanças, não é? Ele joga com a ignorância dos outros, com a ingenuidade dos outros, né? Para que ele demonstre a superioridade dele. Então ele vai traçando milimetricamente o plano. Por exemplo, eu já tive em consultório um rapaz, né? Digo assim, um homem de 27, 28 anos, que já estava namorando com uma mulher de 27, 28 anos também, e que o comportamento dele para com ela era muito estranho, né? A princípio, não confiança, tudo que era comprado precisava ser colocado no nome dele. Salvo-duto, eles eram casados com a separação total de bens. Então, tudo que era comprado, tudo que era adquirido, sempre era colocado no nome dele. E sabe qual era a justificativa que ele dava? De que era mais seguro, de que ele era mais eficaz em negociar as coisas, e que ela não precisava ter medo, porque caso um dia eles viessem se separar, ele era uma pessoa justa e ele deveria, tal qual fosse feito o casamento com separação, com comunhão parcial ou total, universal de bens. Agora observe, e aí muitas vezes eu conversava com ela e eu perguntava algumas coisas assim: mas você acha que isso é a melhor solução? Não acho, porque eu sou muito bobinha, eu não tenho muito tino de negócios. Ele tem. E estava nítido ali, né, que a manipulação dele sobre ela era muito, muito forte. E ele contava com a ignorância, com a ingenuidade dela, né? Era crédula, né? Não ousava desconfiar. Por quê? Porque o manipulador sabe se fazer de vítima, né, também, para que ele tenha benefício. Você não quer colocar isso no meu nome porque tem medo, né? Não confia totalmente em mim. Então como é que a gente vai casar se não confia totalmente em mim? Como a pessoa manipulada não questiona, né? Como a pessoa manipulada não vai dizer: não, mas também se você me ama, vamos colocar no nome dos dois, não é? Então isso passa desapercebido para a pessoa ingênua, passiva, que é a pessoa que está sendo manipulada. Não esqueça, a mente manipuladora mente descaradamente, né? É um mentiroso nato. Não esqueça, como a gente já falou, que o manipulador ele é egocêntrico, não é? Ele não pensa. O manipulador não te ama. O manipulador quer conseguir as coisas por intermédio de você. O manipulador não leva em conta os seus direitos ou as suas necessidades, ou as necessidades de qualquer outra pessoa. Ali ele está para pleitear as necessidades e conquistar as necessidades dele. A gente já falou e eu vou repetir: o manipulador falta empatia para ele. Alguns por perversidade mesmo, não é? Outros por ignorância, né? E incapacidade de amar. Talvez essa pessoa tenha tido uma criação muito difícil, como eu já falei. O manipulador ele é craque. A mente manipuladora é craque em inverter o jogo. Sempre que você começa a questioná-lo, ele tem uma lábia muito grande, um poder de articular ideias muito forte, e ele é craque em inverter o jogo, e você novamente cede às vontades dele. A mente manipuladora, gente, ela faz você duvidar da sua própria sanidade. Eu já tive pacientes de me relatarem em consultório assim: Augusto, eu pensava que eu estava ficando louco. Por quê? Porque era uma pessoa certa demais contra uma pessoa errada demais, no caso eu.
E geralmente, nesse caso que eu estou colocando, essa pessoa manipuladora, meu paciente era um manipulado, essa pessoa manipuladora começou a esconder as coisas dentro de casa para dizer que essa pessoa estava esquecida demais. Essa pessoa começou a dizer que tinha dado recado e não tinha. Então, abusando, um relacionamento abusivo, profundo emocional. Tem uma série que você pode assistir que é Dependência Emocional, que é exatamente o que o manipulador faz, tornar a pessoa manipulada dependente emocionalmente dele. Dá uma assistida lá para você recuperar. Tá? Faz você duvidar da sua própria sanidade. Cuidado quando você começar a duvidar de coisas que você tem certeza sobre você mesmo, da sua bondade, da sua generosidade, da sua capacidade de inteligência. O manipulador ele é craque em ocultar coisas. Ele conta uma história, mas não conta detalhes importantes dessa história. Porque quando você questioná-lo, ele vai dizer, mas eu te falei isso. Só que ele não falou os pequenos detalhes dessa história. E aí você começa a dizer, é verdade, ele falou. Então, não esqueça, ele mente. Ele é craque em inverter o jogo. E outra coisa, a mente manipuladora é aduladora. Em alguns momentos ele sabe te adular. Ele sabe como te levar a nocaute. Ele sabe como aparentar um amor, um romance. Então, cuidado. A mente manipuladora, ela é perversa. Não esquece, o manipulador não te ama. Uma pessoa que manipula não ama. Ela pode ter posse e desejos de domínio sobre você e suas coisas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a mente manipulada. E aí eu vou contar que você venha assistir. Mas olha, eu tenho conversado com muitas pessoas assistem os vídeos, mas não curte, não comenta. Por favor, curtam, comenta esse vídeo. Sabe por quê? Porque isso faz com que o canal seja divulgado e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.